Você está assistindo ao videocast Drafters, que traz grandes conversas com gente inspiradora sobre temas urgentes. Eu sou Karina Sérgio Gomes, repórter do Draft, e no episódio de hoje, neste mês, que é considerado o Mês das Mulheres, recebemos Maíra Ligori e Nana Lima, fundadoras da Think Eva e da Think Olga. A Think Olga é uma ONG voltada à sociedade civil, que se tornou uma referência ao lançar campanhas como a Chega de Fio Fio contra o assédio sexual. Já a Think Eva é uma consultoria de inovação social que atua para promover igualdade de gênero no setor privado. Mas por que isso é urgente? Porque as mulheres ainda ganham 21% a menos do que os homens, segundo dados do IBGE. E em cargos de liderança, essa diferença se agrava. Os salários chegam a ser 78% menores. Para piorar, elas enfrentam desafios como o assédio sexual no escritório, além do mansplaining e do mentorrupting, quando o homem insiste em explicar algo de forma presunçosa ou interrompe repetidamente, ignorando o conhecimento e a voz delas. Tudo isso dificulta a atuação plena e igualitária das mulheres no mercado de trabalho. Diante desse cenário, Maíra e Nana têm atuado para provocar mudanças estruturais, capacitando empresas e promovendo representatividade, inclusão e respeito às mulheres. Maíra, Nana, bem-vindas e obrigada por ter aceitado o nosso convite de conversar com a gente hoje. Obrigada, Karina. É um prazer estar aqui. Obrigada, a gente está super feliz, porque o Draft foi o primeiro projeto que contou que a Fincava existia e agora, 10 anos depois, a gente está podendo voltar, a gente está muito feliz. Nesses 10 anos, eu acho que vocês poderiam falar, então, um pouco o que exatamente a Think Eva faz hoje, né? E compartilhar um pouco de alguns exemplos concretos que vocês vivenciaram nesses 10 anos de empresa. Bom, a gente, nesses últimos 10 anos, vem buscando espaços para ir fazendo a transformação social que a gente deseja, né, que é a equidade de gênero. Então, a gente parte de um lugar bastante calcado na comunicação e no planejamento estratégico de marcas e expande isso para diversos universos. Então, começamos com a atuação em publicidade, ajudando as marcas, as empresas a se comunicarem, mas hoje a gente está, a gente aplica esse mesmo método de trabalhar, ou pelo menos essa mesma visão, né, de trabalho, em áreas diferentes. Então, hoje a gente está dentro das empresas, a gente está em parceria com órgãos públicos, a gente vem fazendo projetos que pensam na estratégia e na comunicação como principais ferramentas para que a gente possa alavancar aí a equidade de gênero e o debate público mais qualificado também. Nana, você quer trazer para a gente algum exemplo de alguma ação ou campanha que a Think Eva fez que para vocês é representativo desses 10 anos? A gente tem diversos projetos que a gente foi criando, sejam autorais ou sejam em parceria com clientes, onde a gente entendia quais são os obstáculos para as mulheres, né, estarem no mundo do trabalho, né, estarem no mundo do trabalho formal. E, por exemplo, o Trabalho Sem Assédio foi uma pesquisa que a gente fez em 2021, em parceria com o LinkedIn, porque a gente entendia que o assédio, né, os ambientes e as culturas organizacionais que permitem que o assédio aconteça, né, que muitas vezes até incentivam ou não inibem esse comportamento, é sim um obstáculo gigante para as mulheres se manterem no ambiente de trabalho, assim, né? Ou para elas a situação é muito mais difícil, né? Por toda a questão machista, racista que a gente sabe que ainda existe na nossa sociedade. Então a gente criou essa pesquisa, o Trabalho Sem Assédio, em parceria com o LinkedIn, uma pesquisa nacional. Entendemos que 47% das mulheres já tinham sofrido assédio sexual no ambiente de trabalho. E a partir disso se desdobrou em diversos produtos, treinamentos, metodologia também para como que a gente vai fazer com que as empresas e é um trabalho mais do sistema, do coletivo, da estrutura, e não ficar focando no indivíduo, porque a gente viu que também isso não adianta, né? Não é muito eficaz para realmente a gente eliminar essa barreira para as mulheres estarem no mercado de trabalho, assim. Então a gente foi entendendo que o nosso trabalho ele vai se moldando de acordo com aquele objetivo e aquele obstáculo realmente, né? O trabalho, por exemplo, como economia do cuidado, né? A inclusão das mulheres que cuidam, que a maioria delas, né? No mercado de trabalho de uma maneira justa, não estando sobrecarregada. Então tudo isso vai surgindo, esses projetos vão surgindo a partir dessas necessidades que vão ficando de acordo também com o contexto social, mais gritantes ali, né? Mais pulsantes. Nesses 10 anos a gente tem visto, né, tanto na imprensa quanto nos nossos grupos de WhatsApp, palavras e expressões que a gente não ouvia tanto.
quando a gente pensa realmente na posição da mulher, né? Como a carga mental, mansplaining, violência de gênero. Por hoje ser mais comentado esses assuntos, para vocês é mais fácil ou as empresas estão mais abertas a incluir pautas feministas, né, dentro desse ambiente corporativo? Sim, sem dúvida. Acho que a gente está num espaço de ampliação de consciência, não só das mulheres, né? Acho que a gente tem alguns debates muito legais acontecendo, muito importantes, né? No sentido de conscientização. São palavras que não são só palavras, né? A gente sabe. Então, quando a gente passa a debater as coisas com os nomes que elas têm, a gente tem a possibilidade de colocar as soluções diante da gente. No entanto, a gente tem observado, e aí, Nana, me complemente aqui, que às vezes a discussão sobre o léxico se encerra nela mesma, e isso não pode acontecer. Quando a gente fica debatendo a palavrinha que a gente vai usar e não pensa é, em soluções maiores, porque a palavra ela é a síntese do problema. E a gente vai ficar parado no problema, a gente tem que avançar, a gente precisa colocar mais energia na solução. Então, a gente tem assim alguma cautela quando a gente vai falar sobre esse vocabulário, até porque às vezes existe uma sensação de fiscalização, né, de apontar dedos por conta do léxico, que ela, na minha opinião pessoal e na nossa trajetória aqui institucional, a gente tá vendo como pouco produtiva. É muito potente a gente ver também que todas as mulheres, a maioria das mulheres estão passando por isso em maior ou menor grau, depende, obviamente, de nível de privilégio, de muitas outras questões, de idade, né? Mas isso, eu acho que é a verdadeira transformação que a gente vê nas empresas, assim. Então, eu acho que algumas questões é interessante ver como até já não são vistas dentro do selinho do feminismo. São questões que as mulheres passam, as pessoas já não estão mais classificando como, isso é uma postura feminista ou isso não, isso é um tema feminista ou não. A gente leva temas para as empresas, por exemplo, a partir do laboratório da Think Olga, né, que é a nossa organização irmã de insights, a gente leva o estudo do Esgotadas sobre saúde mental. Ali a gente não está falando sobre se tem que ser feminista ou não, se tem que levantar a bandeira ou não. Claro que somos uma organização e a gente vai ser sempre, mas ali a gente usa essa questão, que é uma questão quase de saúde pública, para a gente falar, a sua empresa está entendendo que as mulheres estão mais sobrecarregadas, que se você quer ter um 50-50 aqui em todos os níveis da empresa, você vai ter que olhar assim para esses problemas, porque mulheres não são iguais a homens, né? Nós temos outras questões. Então vocês vão ter que olhar para essas diferenças. Então eu acho que essa tomada de consciência das mulheres de falar, eu não passo por isso sozinha, então isso é uma questão muito mais sistêmica, estrutural do que individual, é muito potente. A gente sempre fala, você muitas vezes se entender como vítima, e não cair no vitimismo, mas você se entender como vítima de um sistema, é o primeiro passo para você se organizar e começar a lutar de maneira coletiva contra isso, assim. Então isso que você falou, esses termos, eu acho interessante, né, que nas empresas já está dado, assim, né, as pessoas sabem, existem, e também a gente trabalha muito com dados e fatos para levar isso para as pessoas, né, para elas verem o tamanho e o contorno do problema, assim. Hoje, esses termos já são mais claros para algumas pessoas, eles são mais debatidos, a gente tem esses assuntos no nosso cotidiano, é mais fácil da gente abordar até em família, às vezes. Mas eu fico pensando, para a gente voltar um pouquinho atrás, há 10 anos, quando vocês começaram a discutir isso, como era chegar numa empresa e falar assim, oi, vamos implantar aqui um programa de equidade de gênero? Ou como é que era para vocês os principais problemas que vocês viram há 10 anos e como é que está hoje, assim, que se vocês pensarem na maior conquista que vocês conquistaram nesses 10 anos, qual foi, assim, dos projetos que vocês implementaram? É assim, no início, a gente lá, vamos citar assim, 2015, 2016, que ainda essa consciência de muitas questões não era tão dada, assim. Muitas vezes as pessoas também não tinham um questionamento tão forte de, por exemplo, uma agência ter uma equipe de criativos só de homens brancos de 40 anos fazendo produto para todo o resto da população, assim, fazendo comunicação para todo o resto da população, né? Não é para demonizar ninguém aqui, não é para polarizar mais,
Mas a gente via também muita coisa que era extremamente opressora, violenta nas comunicações, tipo cólica, ser mimimi, cor da pele, orientação sexual, identidade de gênero, tudo isso a gente via o resultado de você não ter uma equipe diversa, você não ter consciência dessas questões, né, que são muito ofensivas e não deveriam estar conectadas a uma coisa criativa, né, ou achar que isso é criativo. Então a gente teve, assim, por um lado eu acho curioso que tinha mulheres que estavam muito sedentas por essa mudança, mas eram um soldadinho ali dentro daquele exército, então traziam a gente, conectavam a gente, plugavam a gente em projetos, mas tinha também gente que falava assim, eu não entendo que vocês estão aqui, minha campanha não é machista, eu não sou machista, daí você tem que fazer, por isso que a gente faz esse trabalho de sensibilização, né? Vamos voltar lá para a primeira página, então vamos trazer exemplos e tal. E às vezes você vai um pouquinho mais no amor e outras horas você vai na dor, porque é o único jeito que vai aprender, né? Porque você fala uma fala e não escuta, assim. Então a gente, assim, o nosso trabalho, ele sempre teve muitas aliadas dentro das organizações, assim, né? A gente pode amar, sabe? A nossa retrospectiva, agora a gente fez 10 anos, fez uma festa, convidou quem está com a gente ali, deu a mão desde o primeiro dia, e a maioria são mulheres que, assim, bancaram a ideia, levaram para dentro das organizações. Vou mencionar aqui, nominal, a Rafaela Gobara, que foi praticamente nossa primeira cliente na Avon, e assim, as conquistas da gente colocar a primeira mulher negra no catálogo da Avon, uma empresa de 100 anos, sabe? Como assim? Né? Era uma coisa muito surpreendente. Como que nunca teve, numa população como o Brasil, você não tem essa representatividade? Então, assim, Gabi Amarantos fazendo campanha de lingerie em 2016 no catálogo da Avon. Então, são conquistas que foram, né? Você vai. E hoje em dia, até essa conexão com o nosso trabalho na comunicação, muito da comunicação, a parte estética já avançou, essa representatividade já avançou, né? Então agora a gente está trabalhando muito nessa representação também da porta para dentro, que é realmente os lugares de tomada de decisão, os acessos, né, onde realmente tem o poder ali da caneta e da influência também, né? E se eu puder complementar, eu acho que a gente também teve essas pessoas que deram a mão para a gente, né, como a Nana disse, elas mesmas foram crescendo dentro das suas carreiras, dentro das suas empresas, e elas começaram a ter mais poder de decisão. Então, é curioso observar que o crescimento da Fiqueba, né, a consolidação do nosso trabalho, acompanha a consolidação da carreira dessas mulheres, né, e que são muitas, não são poucas, não. Então isso também é algo que nos motiva, porque vai indicando essa mudança, que é o que a gente está querendo. Eu queria muito que a gente falasse assim, nossa, agora a gente conquistou esse espaço e é nosso, e ninguém mais, né, nesse 130 anos, tá? A gente vai demorar, mas tudo bem. né, a gente viu agora a eleição do Trump nos Estados Unidos e ele querendo acabar com programas de diversidade e de inclusão, né? E aí eu queria então que vocês comentassem quais são alguns dos desafios que a gente pode ter daqui para frente, porque a gente não pode descansar e vai ter que lutar por mais 130 anos, como a Maíra comentou, assim, né? Como Simone de Beauvoir já dizia, né, basta uma crise econômica, social, para que os direitos das mulheres, né, sejam repensados, revisitados e ter que voltar, né, a gente sempre fala, nesses momentos de retrocesso mesmo, até de pautas de direitos humanos, que a gente está falando de direitos básicos que estão na Constituição, você muitas vezes volta para debater questões que a gente achava que já estavam definidas, que não eram mais, nem estavam na mesa para debate, né? Então, eu acho que uma das consequências que a gente está vendo agora, com o Trump, voltando a debater e fazer uma barreira de contenção para o pouco que foi conquistado ainda, porque é pouco, né? Tinha muita coisa ainda por ser feito. E principalmente daí falando de mulheres, mas principalmente falando de outros grupos minorizados que não têm essa garantia na lei, né? Precisa de uma ação afirmativa, precisa de uma intenção realmente, né? De lideranças para incluir, para trazer, para ter acesso realmente a uma oportunidade, assim. Mas vocês estão, desde o começo do ano, assim, sentindo, assim, de forma efetiva que alguma coisa está mudando, andando para trás? Assim, já deu para perceber isso ou ainda não está muito claro que caminhos vão seguir? Olha, eu acho que a gente, desde 2018, talvez, 17, a gente já se colocou, né,
num modo de contenção, como a Nana falou. A gente está num momento de evitar retrocessos. Isso é muito cansativo, isso às vezes é desesperançoso, mas é o cenário que se apresenta e é o que precisa ser feito, né? Então, como a gente acabou de dizer, né, nossos direitos não estão consolidados, a qualquer momento eles estão ameaçados e a gente precisa se colocar em alerta sempre. Sobre esse momento específico que você está mencionando, né, a chegada, né, do Trump ao poder e tudo isso, né, a reeleição dele, que é a reafirmação dessa visão de mundo. A gente tem percebido no nosso dia a dia, primeiro, essa discussão ela é grande, ela é importante, a gente tem que estar vigilante, sim, a gente tem que estar preparadas também para isso aqui no Brasil. Porém, existe uma diferença ainda entre prática e discurso, que é o que a gente vem observando entre os nossos clientes e no nosso dia a dia, que é, sim, há um momento político instável e que, né, se apresenta como uma ameaça, mas a gente ainda não tem dados concretos para falar sobre isso. A gente não tem um número de empresas que definitivamente estão retirando as suas políticas de inclusão versus as que se mantiveram fazendo. A gente grita, né, e aí até tem uma questão que eu acho que a imprensa peca muito em supervalorizar essas empresas que estão retirando suas políticas em detrimento das que estão reafirmando seu valor. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um movimento de mais de 500 empresas que estão reafirmando sua posição na defesa dos grupos minorizados e nas políticas de inclusão. Por que que isso é uma notícia menor em relação ao McDonald's que de repente, né, ou as Big Techs, os Big Bros ali fazendo a sua festa? Então, acho que a gente precisa primeiro baixar essa espuma, dá sim medo, dá sim uma sensação ruim, mas eu acho que a gente tem que primeiro parar e observar o cenário como ele é e não como dizem que é. E eu acho que nisso a gente está precisando aprofundar um pouco mais. Vocês estão no Instagram com essa campanha de por que ainda a gente precisa comemorar março, né? Eu queria que vocês trouxessem um pouco dessa explicação de por que ainda é necessário a gente ter essas campanhas sobre o Dia da Mulher e sobre a presença da mulher em ambientes corporativos, na sociedade, e trazer para a gente, e também dar algum conselho para uma mulher que queira empreender ou entrar nesse mercado competitivo corporativo, ocupar cargos de liderança, para a gente fechar, assim, queria que vocês comentassem um pouco, já que esse mês é tão importante, né, nessa luta. Uhum. Acho que a gente pode começar falando sobre aquele dado que a gente tem mais de 130 anos ainda para fechar esse gap, né, essa diferença entre homens e mulheres globalmente. A gente ainda tem muitos desafios, por exemplo, das mulheres na política. É um espaço ali em que ainda é muito hostil, ainda é muito difícil para que elas entrem, não apenas que elas entrem, mas que elas permaneçam, né? Acaba sendo um espaço adoecedor, porque a defesa dos seus mandatos muitas vezes é mais imperativa do que as propostas que elas têm para oferecer, né, para o debate dentro do legislativo, por exemplo. A gente ainda tem desigualdade salarial, apesar da legislação, a gente ainda tem violência contra a mulher em índices que não param de crescer, em vez de diminuir, né? Então, o 8 de março ainda é um dia muito importante, não porque é um dia de celebração, mas porque é um dia de luta, é um dia de marcar essas diferenças, é um dia de denunciar o quanto que essas diferenças e essas violências seguem imperativas na nossa sociedade, imperando na nossa sociedade, quando, na verdade, o que as mulheres querem e precisam não é isso, né? Então, essa dissonância ainda precisa ser muito debatida. A gente tem que falar de aborto, a gente tem que falar de inclusão no mercado de trabalho, a gente tem que falar sobre políticas de cuidado, a gente tem que falar sobre mulheres na política, mulheres na liderança. Tem tudo isso ainda, só tudo isso pra gente resolver. Esse é um conteúdo que a gente leva para as empresas, até para colocar todo mundo na mesma página, né? De que vamos usar o gancho dessa data para, sim, talvez celebrar algumas das conquistas que aconteceram, né, no último século, mas também
o que precisa ainda ser feito, né? E o que precisa ser feito de maneira coletiva, de maneira, né, ter um compromisso ali com isso, com o futuro, assim. Então esse é um conteúdo que a gente gosta muito, porque ele traz essas questões que talvez a gente, as pessoas, né, os profissionais não estão enxergando na totalidade, assim, sabe? Então é sempre muito bom apresentar isso das empresas e os debates que acontecem depois, né? Porque cada contexto de empresa vai ter um obstáculo que está maior ou que é maior historicamente falando, assim, né? Então, por isso que a gente criou esse conteúdo e gosta muito de apresentar ele nas empresas no mês de março, assim. E, Karina, o que você perguntou sobre empreendedorismo, um conselho, né, para quem gostaria de empreender, nossa senhora, que vamos, tinha que tomar um café com essa pessoa, assim. Mas eu acho que a pessoa tem que ter para empreender, você tem que fazer um trabalho de autoconhecimento muito forte, assim, porque você vai precisar ser muitas coisas ao mesmo tempo, assim, sabe? É, eu acho que em alguns outros tipos de trabalho ou dentro de uma empresa, que você tem um limite ali do seu departamento, né, da sua área, da sua especialidade. O empreendedorismo te exige que você, né, olhe para precise olhar para muitas coisas ao mesmo tempo, né? Essa visão, essa clareza de visão de mundo, mas também a parte operacional do negócio, né? O modelo de negócio, aquilo. A gente também é muito fácil você entrar conectar empreendedorismo com causa social, um trabalho de impacto social, e ficar só no desejo do impacto e não ser um modelo de negócio que fica de pé, que você também vai viver daquilo e vai empregar outras pessoas. Então, eu acho que eu acho que o empreendedorismo, quanto mais multidisciplinar você puder ser, é melhor, porque você vai ser exigido isso, né, talvez não é você que vai executar aquilo, mas você vai ter que orientar a comunicação da sua empresa, o financeiro da sua empresa, o RH da sua empresa, a visão de mundo, a missão, onde você quer levar, né? O que acontece muito no Brasil hoje é que você se lança no empreendedorismo, sobretudo por necessidade, e você não tem noção de tudo que isso envolve. E eu até digo isso da minha própria história. Eu não fiz uma escola de negócios, eu não fui formada para isso. E eu fui aprendendo no meio do caminho, assim como praticamente todas as mulheres brasileiras. Então, eu acho que nesse aspecto, o empreendedorismo ele é mais desafiador, porque justamente as mulheres não têm acesso a esse tipo de formação. E aí, quando a gente fala de liderança nas empresas, que também foi uma questão que você colocou, eu acho que a gente tem, obviamente, todas as barreiras que já estão postas, né? Quanto mais você sobe ali no nível hierárquico, menos mulheres você tem, isso não é por acaso. E existe uma tendência muito grande das mulheres precisarem se portar de uma maneira mais masculinizada para serem aceitas ou conseguirem permanecer nesses espaços. E aí, o que é ser masculinizada, né? Acho que diz muito mais sobre a ética do negócio do que sobre o comportamento da mulher. Então, a gente ter sempre essa clareza, assim, tá, eu preciso ter uma casca grossa, eu vou usar aspas aqui com os meus dedinhos, porque eu acho que isso precisa ser revisto, precisa ser mais debatido, mas, assim, é o que se apresenta, então você tem que enfrentar, mas sem deixar de lado esse pensamento crítico de, poxa, eu não deveria estar fazendo isso. Eu estou fazendo isso porque eu sou obrigada. Logo, eu não vou exigir isso das minhas subordinadas. Tem muito um discurso, se eu aguentei, você aguenta, vamos lá. Que é necessário em muitos casos para que essas mulheres possam persistir, permanecer, mas não deixa de ser, em alguns momentos, doloroso, né? E a gente não precisa comprar o discurso completo. Eu acho que mais do que qualquer coisa, você ascender nesse espaço de trabalho também implica em você olhar para o seu lado ou olhar para baixo com generosidade em relação às outras mulheres que estão vindo e tentar, obviamente, prepará-las para estarem nesse ambiente de uma maneira mais saudável. Então, acho que é muito desafiador, porque além de todas as questões que já estão apresentadas e que seriam apresentadas para um homem, por exemplo, né, de desafio de performance, de negócio e tudo mais, você ainda tem esse outro aspecto que vem numa maletinha pelo fato de você ser mulher e ter que carregar. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Parabéns por esses 10 anos. E eu espero que daqui a 10 anos a gente tenha de novo uma conversa para falar sobre mais avanços e que a gente não retrocedeu em nenhum dos aspectos. Vamos fazer um combinado desse?
Vamos. Daí Não, a depois gente vai volta falar, olha, aqui. a gente fechou porque a gente atingiu a equidade de gênero, tá tudo certo, bora ir descansar na praia, sabe? Meu Já negócio não é mais atingimos, assim. necessário. E para você que acompanhou essa conversa, espero que tenha gostado. Outros episódios do Videocast Drafters estão disponíveis em nossos canais no YouTube e no Spotify. Até o próximo episódio.